Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, a gente está se encontrando aqui para mais uma aula de arte, né, onde a gente vai conhecer um pouco de dois artistas, né, bastante importantes para esse conteúdo que a gente vai estudar hoje, certo? Que são eles, né, Van Gogh, né, Vincent Van Gogh, que é bastante conhecido. Na época dele ele não era, mas depois, né, acabou ficando. Que é esse aqui é um autorretrato dele. Né? Esse quadro aqui é bastante conhecido, o estilo dele também, né? Ele já é bem conhecido hoje, né? Ele tem mais de 700 quadros. Então, quem foi Van Gogh? Vincent Van Gogh nasceu no dia 30 de março de 1853, numa pequena aldeia holandesa, quer dizer, ele era da Holanda, filho de um pastor protestante. Foi um importante pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Como era essa pintura impressionista, né? Porque ele, né, ele era pós-impressionista. Então, se ele era pós-impressionista, é porque veio, né, um estilo de pintura chamado impressionista, que era aquela que era marcada por querer registrar, né, as impressões do momento. As impressões do momento. Então, era uma pintura feita geralmente com pressa, né? Assim, ela é uma pintura bem feita, porém os detalhes dela, né, são manchadinhos assim, porque era uma pintura feita rapidamente, porque o intuito era marcar as impressões do momento, né? Então tinha que ser feita rapidamente para guardar aquele momento ali. Então, por isso chama de impressionista, porque o intuito desse estilo era guardar as impressões daquele momento. E Van Gogh, ele veio de um estilo, né? Ele foi um dos, como diz aqui, né? Um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Ele veio depois desse estilo, que era um pouco parecido com o dele, né? Então, em 1869, né, ele ingressou em um internato provinciano. Em 1888, Van Gogh encontra-se com a saúde precária e segue os conselhos dessa pessoa que vai para o campo e em fevereiro está em Arles, pintando ao ar livre. Na época, Van Gogh ele pintou suas obras mais importantes, né? Foram mais de 100 quadros. Entre esses mais de 100 quadros, tem esses aqui, ó, Vista de Arles com lírios, girassóis e Quarto em Arles. Ó, são esses aqui. Esse aqui é o primeiro que foi falado, Vista de Arles, né? Com lírios. Vou até tirar aqui a tela para que vocês possam ver bem. Esse aqui é o primeiro, esse é o Girassóis e esse é o Quarto em Arles, certo? A fama só veio depois da sua morte, né? Grande parte de sua história está descrita nas 750 cartas que escreveu para seu irmão Theo e que evidenciava a forte ligação entre os dois. Vincent van Gogh morreu em Angers, França, em 29 de julho de 1890, no dia de sua morte no sótão da galeria. Em Paris, 700 quadros amontoavam-se sem comprador. Isso quer dizer o quê, gente? Que ele nunca foi, né, conhecido, essa arte maravilhosa de Van Gogh nunca foi conhecida enquanto ele era vivo, né? Ele nem sequer conseguiu vender esses 700 quadros que estavam amontoados no quarto dele, no sótão do quarto dele. Foram descobertos depois que ele veio a falecer. Então, ele ficou extremamente conhecido depois de ter falecido. Devido a esses quadros dele que foram encontrados, né? Inclusive, numa das aulas passadas, a gente falou até sobre como os quadros eram utilizados para expressar os sentimentos daquele artista e dentro disso entra o estilo que ele escolhe, né? Para expressar como ele está se sentindo. E um exemplo que a gente usou muito foi o de Van Gogh, né? Que eu particularmente considero ele um pintor maravilhoso. Então, esses são alguns exemplos, né? De pinturas de Van Gogh. Pronto, são esses. Então, além de Van Gogh, né, nós também temos Cândido Portinari. Esse nome ele é bem conhecido também. Ele foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do modernismo, cujas obras alcançaram renome internacional, como o painel Guerra e Paz,
na sede da ONU em Nova York, e a série Imigrantes, do acervo do Museu de Arte de São Paulo. Cândido Portinari nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, no dia 29 de dezembro de 1903, filho dos imigrantes italianos Giovan Battista Portinari, daí o nome dele, né? E Domenica de Bassano. Era o segundo filho entre 12 irmãos. Aos 6 anos já começava a desenhar. Não concluiu o curso primário, e aos 14 anos ele participa da restauração da igreja de Brodowski. Esse aqui é o Cândido Portinari, certo? Então, dando continuidade. Né? Com 15 anos, o Portinari foi para o Rio de Janeiro. Ele se instalou na casa dos parentes, né? E ingressou no Liceu de Artes e Ofícios. Mas a cidade grande não fascinava ele, né? Então ele voltou para Brodowski. Com 18 anos, ele voltou para o Rio de Janeiro e ingressou na Escola Nacional de Belas Artes. Ele recebeu do diretor da escola o direito de escolher os professores, né? Para chegar a esse ponto de receber do diretor o direito de escolher os professores, ele com certeza era muito bom e todo mundo percebeu isso. E em 1928 ele se apresentou no salão, né, e conquistou o prêmio Viagem para o Exterior com o retrato de Olegário Mariano. Aqui eu trouxe para vocês, né, duas obras dele, né? Estou dando continuidade. Nos últimos anos da década de 50, né, o modernismo brasileiro dá um passo além do impressionismo. Olha isso, gente. Aliás, o expressionismo não é impressionismo. Mas Portinari permaneceu fiel ao seu estilo, uma vez que o abstracionismo pusera em crise todo o seu mundo estético. Quer dizer, ele utilizava o expressionismo, né? E, porém, né, o estilo que veio depois do expressionismo foi esse conhecido como abstracionismo, que eram artes, né, que a gente pode chamar que eram artes do estilo abstrato. Então, ele, por mais que o Brasil, né, no Brasil tenha se tornado popular esse estilo de arte, o abstracionismo, né, ele procurou se manter fiel ao estilo próprio dele, né? Então, Cândido Portinari faleceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro de 1962. Ele foi vítima de intoxicação das tintas que ele usava. Olha isso, gente. Ele usava tintas com cheiro forte e ficou intoxicado com essas tintas e foi por isso que ele faleceu. Então, aqui, né, eu tenho mais alguns modelos de quadros, né, produzidos pelo Portinari, né? E então é isso. Né, gente, vocês têm um conteúdozinho para ler sobre esses dois artistas, né, nas páginas 21, 22 e 23. 24 é a atividade de vocês, certo? Esse aqui também é um quadro do nosso querido Van Gogh, nosso amigo, né, pintor Van Gogh. E então a atividade de vocês está na página 24, né? Minha sugestão, né? Minha recomendação que você leia os textos, né, que falam sobre os artistas, mas que você possa também fazer uma pesquisa mais rebuscada na internet. Eu não trouxe todas as informações para essa aula, porque senão ficaria muito longa, né? Teria muitos slides, ficaria muito longa, porque tem muita informação tanto sobre Van Gogh como sobre o Portinari. Então ficaria muito longo. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre cada um desses dois artistas, muito bons, maravilhosos, você pode dar uma pesquisada no Google que você vai encontrar bastante material, bastante textos, histórias sobre eles. Inclusive, você vai encontrar também outros quadros que foram feitos por esses dois artistas. Então, se você sentir esse desejo de conhecer um pouco mais, né, sobre eles, né, fica aí a minha sugestão. Então é isso, gente. Espero que essa aula possa ter sido bem proveitosa para você, né? Desejo que você possa ter um bom desempenho nessa atividade, uma ótima aprendizagem, né? E espero também que você possa até se identificar com algum desses estilos, né? Porque a pintura é uma das melhores formas da gente se expressar, a arte em si, né? E a arte ela pode se manifestar através de desenho, de pintura, de música, né? A arte em si é uma forma maravilhosa, né, da gente se expressar. Então, eu espero que você possa se identificar com alguma
dessas informações que a gente tem conhecido, sobre as quais a gente tem conversado aqui durante essas aulas. Então, um ótimo estudo para você, uma ótima aprendizagem. Tchau!